Boa tarde a todos. Então, iniciamos mais uma reunião de comissões, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, nesse dia 9 de agosto de 2019. Primeiro, eu farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 15 de 2019. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Flávio Abzoiter, Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 3219. Dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos, tais como eventos e feiras promovidos pela Prefeitura Municipal e também por entidades e associações no percentual mínimo de 30%. Projeto de Lei 4419. Autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para alienação de uma área de 196 metros quadrados localizada na área industrial da BR-468. Projeto de Lei número 4919. Altera a Lei Municipal 5.356 de 19 de junho de 2018, que concede incentivo ao programa Renda Leite e institui o bônus de subsídio à produção leiteira. Projeto de Lei 5519. Dispõe sobre a comercialização, fornecimento e disponibilização de bebidas isentas e ou sem adição de açúcar, de baixos teores calóricos e de açúcar, light e diet e ou zero. Projeto de Lei 5619. Autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens móveis inservíveis, obsoletos ou antieconômicos. Projeto de Lei 5719. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região da ANZOP e Celeiro, para a troca de serviços de transporte de pacientes. Projeto de Lei 5819. Altera a Lei Municipal 4.219, de 20 de março de 2009, que autorizou o município de Três Passos a constituir o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e a criar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Projeto de Lei 5919. Dispõe sobre a obrigatoriedade do reparo em valas abertas, institui os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviços públicos ou terceiros interessados em obras e ou serviços executados nas vias e logradouros públicos. Projeto de Lei Complementar 519. Altera a Lei Complementar Municipal número 3.212 de 1995, qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei 3219. A comissão havia enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a alteração da redação no sentido de incluir a exceção referente às festas específicas, como, por exemplo, a festa do peixe, nas quais seja apenas recomendada e não obrigatória a utilização de carne suína no seu cardápio, a fim de que também seja valorizada a produção local de outras variedades de carne. O Executivo, por sua vez, enviou ofício salientando que a proposição de forma alguma vem intervir na valorização de qualquer outro produto específico, pelo contrário, só vem a fortalecer a base econômica do município. Diante disso, o relator destacou que tecnicamente o projeto poderá ir à votação, sendo que o mérito será decidido em plenário no momento da votação. Os demais membros seguiram o posicionamento do relator. Projeto de Lei 4419. Esse projeto está aguardando envio por parte do Executivo Municipal da nova matrícula a ser expedida pelo cartório do Registro de Imóveis em relação à área que será vendida. Projeto de Lei 4919. Esse projeto está aguardando envio por parte do Executivo Municipal de mensagem retificativa conforme a orientação técnica. Projeto de Lei 5519. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual explicou que os moldes em que está descrito o presente projeto não há respaldo jurídico, tendo em vista o mesmo dispor de relação de consumo, sendo essa uma competência privativa da União e concorrente dos Estados e do Distrito Federal. O relator passou a palavra ao Sr. Valdir Trost, representante do grupo de diabéticos de Três Passos, que salientou a importância do presente projeto e de sua aprovação. Mas também referiu entender que antes de ser aprovado deve ser analisada a questão legal do mesmo. O relator sugeriu que o Executivo encaminhasse mensagem retificativa dispondo sobre a matéria somente em relação às festividades municipais e dessa forma não haverá interferência em estabelecimentos privados. Projeto de Lei 5619. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela
viabilidade jurídica do projeto e destacou que, de acordo com a legislação vigente acerca das alienações de bens públicos, tal procedimento deve estar revestido de interesse público comprovado, a ser procedido por avaliação e licitação. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 5719. O relator Flávio Abisóiter solicitou orientação técnica, a qual observou que a minuta do termo de cooperação não foi vinculada no texto projetado para fazer parte como anexo. Salientou que a viabilidade jurídica da proposição em análise está condicionada à existência de um plano de trabalho aprovado pela autoridade competente e, em caso resulte na assunção pelo município de despesa, a meta deverá ser contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A secretária municipal de saúde, Maria Adelaide, presente na reunião, esclareceu que na prática a carona já existe no dia a dia e que os veículos do município possuem seguro, contudo, não sabe como ocorre com os outros municípios. Diante disso, após destacar a importância da prática da carona para todos os municípios, a secretária demonstrou preocupação em regulamentar a situação e definir responsabilidade de cada município em caso de incidentes que possam ocorrer no transporte dos passageiros. O relator proferiu voto favorável e seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 5819. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, tendo em vista o mesmo não apresentar vícios de natureza formal nem material. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 5919. O relator Flávio Abisóiter solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 119. O relator William Heineck proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei Complementar número 519. Esse projeto está aguardando a apresentação e o trâmite de proposta de emenda à Lei Orgânica, a fim de incluir exceção ao dispositivo que prevê que compete privativamente ao município emplacar vias públicas. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis 56, 57, 58 e 5919 e proposta de emenda à Lei Orgânica número 119. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Eu coloco a ata em discussão. Não havendo inscritos, coloco em aprovação. Contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Sendo assim, a ata aprovada por unanimidade. Seguindo, então, nosso protocolo, com a renúncia do vereador Nader Umar, que era vice-presidente dessa comissão, precisamos inicialmente escolher um membro colega que assumirá tal cargo. Sendo assim, quem o Jair substituiu? Ele era vice-presidente da comissão. Tem que só ter o vice-presidente. Ou é o Jair ou é o Flávio. Tem presidente e vice na comissão só. Então a comissão escolhe o vereador Flávio como vice-presidente da comissão de Redação e Bem-Estar Social de agora em diante. Seguindo o nosso expediente, primeira leitura sumária dele. Projeto de Lei 4419 autoriza a abertura e licitação na modalidade de concorrência para a alienação de uma área de 212,30 metros quadrados, localizados na área industrial da BR-468. Projeto de Lei 5519 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de hospedagem às festividades municipais estabelecidas e realizadas no município de Três Passos, em que haja comercialização ou fornecimento de bebidas, disponibilizar bebidas isentas e ou sem adição de açúcar, de baixos teores calóricos e de açúcar usualmente denominadas light, diet ou zero. Projeto de Lei 6019 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um facilitador de artes marciais. Projeto de Lei 6119 autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer cessão de uso do imóvel objeto da matrícula 16.165 do Registro de Imóveis de Três Passos, a Corsã.
O imóvel é uma fração de terras com área de 40.400 metros quadrados, a ser cedido para a Corsã até a data de 28 de dezembro de 2035, para a construção e instalação da central de recebimento de lodos de fossas sépticas. Projeto de Lei 6219 dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos e funções e estabelece o plano de pagamento. Projeto de Lei 6419 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 agentes de pesquisa e coleta de dados com carga horária de 40 horas semanais e padrão 2 de vencimento para atuar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, mais especificamente no Cadastro Único. E o projeto de resolução número 119 institui o programa Vereador Mirim em conjunto com o Executivo Municipal, que tem o programa Prefeito Mirim, por meio dos quais serão selecionados alunos da rede pública municipal de ensino para atuarem durante a Semana da Criança de outubro como prefeito, vice-prefeito e secretários, bem como vereadores. Seguindo, então, conforme a leitura do expediente, inicio com o projeto de lei 4419. O projeto recebeu uma mensagem retificativa do Executivo Municipal e solicito então a orientação técnica da Cristina e já fazendo essa análise. O projeto, então, ele já foi discutido em outra oportunidade em que o secretário Gilmar Cardoso esteve presente, esclareceu a questão de desmembramento da área, né, que era uma das dúvidas, porque a exposição de motivos faz referência a uma lei que se refere à matrícula e a área era diferente. Então, ele explicou no primeiro momento que houve esse desmembramento, mesmo assim, então, não fechava a área da matrícula com a que havia no projeto. Houve, então, uma mudança com uma nova matrícula, com uma nova área e essa retificação por meio do projeto. Em relação à avaliação prévia, que deve existir sempre, eu até insisti nessa avaliação, como faço em todas as vezes que tem a questão da alienação de imóveis, mas é um caso diferenciado e que eu verifiquei que realmente ele é diferenciado, por isso que ele está, porque é de expansão industrial, né? Então tem um artigo aqui em que fica bem definida a questão de que será de 12 mil URMs, justamente para incentivar a expansão industrial. Não vejo mais nenhum problema jurídico para que vá à votação após essas mensagens retificativas e explicações, mas o mérito, então, cabe a vocês a analisar. Então, após a orientação técnica e tendo a conclusão de não haver nenhum problema técnico, eu passo a palavra ao relator do projeto, o vereador Jair Locatelli. É o 44. É da abertura de licitação na modalidade de concorrência para alienação de uma área de 212 na área industrial, 212 metros quadrados. Eu tenho posição de que o projeto esteja apto para a votação. Eu já tinha olhado ele anteriormente. Peço que o vereador Flávio se manifeste. Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e a comissão então decide que o projeto está apto para ser votado na próxima sessão. Seguindo agora, projeto 5519, é o que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em relação às bebidas isentas de açúcar e baixos teores calóricos, as light, diet zero, conforme já lido. Primeiro, também teve mensagem retificativa do Executivo e peço já de imediato a solicitação, a orientação técnica da Cristina. O projeto também já foi discutido. Veio, então, em relação, só relembrando a discussão, é que não havia competência material para legislar dos municípios, porque a questão de consumo é apenas da União e dos estados de forma complementar. E o projeto ele previa, então, algumas restrições a estabelecimentos privados. Houve, então, a sugestão para que se retirasse isso, se colocasse somente para as festividades municipais. Não há problema nesse sentido, então, para se dispor somente para as festividades que se estão no calendário de eventos do município, como uma forma de incentivo para, então, se consumir, que tenha essa disponibilização dos produtos diets e lights nessas situações de festividades. Então, como já discutimos na reunião de comissões anteriormente, e agora com a mensagem justificativa deixando claro e resolvendo o problema que a gente tinha apontado, como relator eu considero que
O projeto está apto para ir à votação. Peço a manifestação do colega Flávio, Acompanho o voto do relator. do colega Jair. Também. Então, a comissão decide que o projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Seguindo aqui, projeto de lei número 60, que autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de um facilitador de artes marciais. Orientação técnica da Cristina. Esse facilitador também, no mesmo sentido dos demais projetos de contratação emergencial, deve-se verificar se o programa de governo municipal é de caráter temporário ou se ele já se tornou permanente. O fato de ter um recurso vinculado não justifica somente, né? Então tem que ser feita essa análise e não havendo previsão no plano de cargos desse cargo de facilitador, deve-se haver um anexo explicando as atribuições. O anexo V, ele consta aqui. A questão jurídica está ok, é 1 ano por mais 1 ano, processo seletivo, não há nenhum problema para que se vá à votação. E a questão do excepcional interesse público e emergencialidade cabe a vocês então analisar, que é a questão de mérito. Dada a orientação técnica, eu passo ao relator Jair, relator do projeto número 60. Tecnicamente, ele está apto para ir à votação. Essa é a posição. Colega Flávio. Acompanho o voto do relator. Eu também, então, acompanho o voto do relator. A comissão decide que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. Projeto de lei 6119 é o que trata da cessão de uma área para a Corsã. Inicialmente, já então, orientação técnica da Cristina. Então, inicialmente, tecnicamente, tem que haver para haver a alienação, aliás, depende de uma avaliação. O projeto veio acompanhado da avaliação e a cessão, ela dentro da mesma esfera de governo, não necessita de uma autorização legislativa, mas como é para a Corsã estadual, então tem que passar por esta casa para aprovação. E deve-se atentar para o seguinte: a lei ela determina que incumbe ao município legislar sobre interesse local. Nesse momento a gente está legislando, está vendo, analisando e tem interesses regionais também. Então, os vereadores devem analisar se o interesse público em autorizar a concessão sem contrapartida de outros municípios vai de encontro igual ao interesse local também, né? Não há nenhum prejuízo nesse sentido. Essa análise também cabe mais a questão, mérito para vocês analisar, questão do interesse público, mas no mais o projeto em si ele não tem problema para que se vá à votação. Tem a avaliação, tem o protocolo de intenções, o registro de imóveis também, a matrícula está aqui, então juridicamente não tem problemas. Bom, como relator, tecnicamente o projeto está ok. Alguém quer se manifestar? Eu gostaria... Nós não ouvimos ninguém, né, com referência a esse projeto. Foi ouvido alguém? Não. Meio ambiente, saúde... Inclusive, né, Cristina, a gente tinha, como a reunião seria ontem, e estariam aqui representantes, estas pessoas estariam aqui até em função do projeto do número 62, a gente ia aproveitar esse momento para fazer a discussão desse projeto aqui também. Eu concordo com o vereador Jair, eu acho que ele não tem tanta pressa, ele não vem em regime de urgência, e poderia ser feito junto com a discussão do... Eu tenho uma questão bem clara ali. Nós vamos levar esgoto para uma área, esgoto de toda a região. Vamos dizer assim, ó, algum tempo atrás, quem implantou lixão, quem implantou lá, não tinha ideia, a Citreso, né, não tinha ideia que era a cabeceira do Erval Novo, e etc, etc. Ali, logo para baixo, que dá 200, 400 metros, tem o riachinho que cai no Erval Novo. Eu não sei o que é mais ruim, lixo ou dejeto humano, né? É claro que o tratamento, se ele for bem feito e trabalhar, ele não vai, o tratamento de suíno também não vai, e tem algumas exigências, né?
Então eu vejo nessa questão, ali exatamente é acima da nossa captação de água, acima de Criciúmal e etc, etc. Só tenho essa questão. Eu sempre entendia que o valor de uma área em algum local mais adequado nesse sentido, que não fosse canalizado para esse lado, não é tão grande assim. Mas eu não estou proferindo meu voto, estou fazendo algum comentário, né? Eu acho que é interessante nós ouvir. Eu considero o teu posicionamento e concordo com ele. Eu acho que então, já como sugestão, como relator, além das pessoas que já vão ser convidadas para a próxima reunião e vai ter então a representação do executivo, eu não sei se o Diego do Ambiente estava nessa lista. Não, ele não estava, vocês acham? Dia não vai ficar muito, ó. Eu penso só pela polêmica Esse do... projeto pode esperar mais 2 semanas? Aí eu não sei a questão da pressa como programa, mas juridicamente ele poderia, porque ele não tem regime de urgência. Então a gente pode deixar ele assim e aguardar. E na semana que vem a gente... Claro, claro. A discussão a gente faz agora, depois a próxima comissão já chega tudo pronto, né? Isso. Na reunião da próxima das comissões, que deve acontecer terça da semana que vem, eu acho que daí o assunto ficaria para aquele projeto de horários, né? Mas na quinta da semana que vem, aí daria para fazer, convidar as autoridades. É que eu não sei se vai não sei se vai ser na terça. Nós estamos verificando aqui que tem 3 ou 4 vereadores que não podem nessa terça-feira. Nem eu. Então provavelmente não vai ser na terça e vai ser na quinta. E tem um detalhe, a ideia, a gente está discutindo, né, isso, aproveitando já que entramos nesse assunto, fazer uma reunião mais cedo, que seria a ideia, impossibilita a participação dos funcionários também, né, que tem interesse direto nisso. Nós, como representantes da população, eu acho que a gente tem que prezar pela possibilidade. Então o horário seria umas 5h30, seria mais adequado, acredito eu. Mas na terça já está inviabilizado, acho, pela falta de quórum das comissões. Isso. Então vamos lá, vamos ficar nesse projeto do horário. Não sendo terça, quinta tu tá de volta? Quinta tá de volta, eu também. Tu também? Daí a dúvida seria se na quinta a gente discute o 61 e o 62 juntos, né? Não dá. Então eu sugiro que esse 61 fique para a próxima semana. Quinta. Isso. Por que tá? eu acho que não dá? Porque esse do horário, ele vai, mas ele vai longe. Dos horários, assim, ó, nem todos os funcionários que vão querer participar vão estar aqui às 5h30, então começa às 6 e às 5h30 começa esse da Corsã. Mas a gente não sabe até que hora vai isso aqui. Eu até, inclusive, esse projeto de doação do terreno da Corsã, senhor presidente, eu sugeriria até, se pudesse, fazer uma audiência pública, porque isso é um projeto, nós não conhecemos o projeto. E nós temos os casos aí de rompimento de barragem. Como é que vai ser esse tratamento de dejetos lá? Vai ter barragem? O resíduo vai ser despejado no Erval Novo antes da estação de captação da Corsã. E no Lajeado Grande tem a captação da Corsã também, que abastece Criciúmal, né? Então eu acho a área essa área é uma área nobre do nosso município, né? Então, do jeito que está desenvolvendo Ijuí, a aviação, talvez nós aqui, nos próximos 10 anos, podemos desenvolver a aviação. Agora, nós não estamos discutindo o mérito, né, como o senhor sempre diz. Agora, eu não acredito que a população não possa opinar se ela quer trazer o resíduo, os dejetos humanos de toda a região celeiro, para tratar aqui, depositar em Três Passos e despejar no Erval Novo antes da estação de captação da Corsã. Então inclusive, eu falei com o colega Ido aí fora do microfone que eu iria pedir vistas, porque eu preciso... Eu acho assim, concordo mas a gente sabe como é uma audiência pública, né? Quem vai estar aqui.
Eu já acho mais objetivo, então, a gente adia para daqui 15 dias essa. E dá uma divulgação. E convida a Corsã Uhum. para eles, porque para saber se como que vai ser. O município. Técnico. O município cede o espaço. O projeto é todo da Corsã. Sim, Né? sim. Então Não. acho que a gente convida a Corsã, executivo, com Secretaria do Meio Ambiente e mais alguém, a gente define depois esses nomes, e daqui 15 dias discute isso com calma, Não, para legal. conhecer o projeto. Isso. Acho que fica bom, né? Isso. Então fica Fora a assim. quinta que vem, Na outra. na outra. Então fica estabelecido. Eu já de na acordo. agenda, né? Tá. Daí a gente, durante a semana ali, daí a gente define bem quem convidar, né? Mas fica já essa definição. Então, como relator do projeto, isso que definimos agora é o meu parecer. Eu peço a opinião dos colegas, Eu Flávio. acompanho. Então, a comissão decide que haverá uma nova discussão desse projeto, não na próxima, mas então daqui a 2 semanas, sendo convidados Corsã, Secretaria do Meio Ambiente, Executivo e mais algumas entidades ou pessoas que a gente achar interessante convidar. Então, a data a gente pode discutir e verificar. O que definimos que não vai ser na próxima sessão. A gente define. A gente pode definir conforme for a necessidade. Mas a questão é que não vai à votação, então, e fica a ser definido data, horário e pessoas a serem convidadas para a gente conhecer melhor o projeto e a viabilidade do espaço que está sendo sugerido como a ser cedido. Seguindo, então, o projeto número 62 ele vai ser analisado numa reunião específica, é justamente esse que a gente já debateu aqui, sobre a reestruturação do plano e classificação de cargos e funções, e a questão do plano de pagamento, não vamos discuti-lo hoje. Seguindo, seria o projeto número 64, contratação emergencial de 2 agentes de pesquisa e coleta de dados com carga horária de 40 horas semanais e padrão 2 de vencimento para atuar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, mais especificamente no cadastro único. Eu peço de imediato a orientação técnica da Cristina. Como de praxe, todas as contratações emergenciais devem se verificar, então, um caráter transitório. O objetivo é suprir a deficiência momentânea de pessoal, né, e no momento em que se verificar que há necessidade de forma permanente desse profissional no quadro de servidores, é necessário provê-lo via concurso público. Mas, tecnicamente, esse projeto está apto no sentido de que ele tem um processo seletivo simplificado previsto, há o prazo de 1 ano renovável por mais 1, e tem também acompanhado o anexo, já que ele não faz parte do quadro de cargos de servidores, do plano de cargos, ele tem um anexo contendo as atribuições, carga horária e vencimentos, e condições de trabalho também. Então não há problema jurídico para que vá à votação, cabendo a análise de mérito por parte de vocês, inclusive se trata-se de uma situação temporária ou não. Flávio? Então, o projeto de lei 064 tem por objetivo autorizar a contratação emergencial de 2 agentes de pesquisa e coleta de dados por 40 horas semanais, como a Cristina já falou. Entre suas principais funções é coletar e tabular dados dos programas específicos, como Bolsa Família e demais programas, né? Da minha parte, pode ir à votação e eu peço o voto dos demais colegas. Concordo. Concordo com o relator. Então a comissão decide que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. E por último, o projeto de resolução número 119, orientação técnica. O projeto, então, ele institui o programa Vereador Mirim, depois vocês vão poder debater sobre ele, sobre de que forma que vai ser realizado. E é um dos mecanismos do projeto de resolução para que o Poder Legislativo ele possibilite o exercício e promova a questão de divulgação. Nesse caso concreto, o Legislativo ele procura se aproximar da comunidade, das crianças, dos jovens principalmente, né, para que eles conheçam e participem do processo legislativo, incentivando consequentemente a cidadania e a democracia. Então não há problemas para que se vá à votação. Tecnicamente ele está
como um projeto de resolução que é o adequado e não há nenhum problema jurídico para que se dê sequência nesse trabalho. Relator Jair Locatelli. Posição de que o projeto está apto para ir à votação. Colega Flávio. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator também, então o projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Nada mais a ser tratado, encerro a presente reunião e passo a palavra ao presidente da outra comissão, o colega Ido Roden. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária da mesma do dia 9 de agosto de 2019. Convido o senhor componente da comissão citada para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 15, 2019. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h40, os vereadores Ido Roden e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 3219. Dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos, tais como eventos e feiras promovidos pela Prefeitura Municipal e também por entidades e associações, no percentual mínimo de 30%. Projeto de lei número 4419. Autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para alienação de uma área de 196.252 metros quadrados, localizado na área industrial da BR-468. Eu acredito que tem um erro de digitação aqui. Ah, tá. Projeto de lei número 4919. Altera a Lei Municipal 5.356, de 19 de junho de 2018, que concede incentivo ao programa Renda Leite e institui bônus de subsídio à produção leiteira. Projeto de lei número 5519. Dispõe sobre a comercialização, fornecimento e disponibilização de bebidas isentas e ou sem adição de açúcar, de baixos teores calóricos e de açúcar, light, diet e ou zero. Projeto de lei número 5619 autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens móveis inservíveis, obsoletos ou antieconômicos. Projeto de lei número 5719 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região da ANZOP e Celeiro, para a troca de serviços de transporte de pacientes. Projeto de lei número 5919 dispõe sobre a obrigatoriedade do reparo em valas abertas, institui os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviços públicos ou terceiros interessados em obras e ou serviços executados nas vias e logradouros públicos. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, 2019. Altera a linha E do inciso 24 do artigo... É o 24, será? Do artigo 4º da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei Complementar número 5, 2019. Altera a Lei Complementar Municipal número 3212 de 1995, qual dispõe sobre os parcelamentos do solo para fins urbanos no município de Três Passos. Projeto de Lei Legislativa número 1019 e 1119. Denominam a Rua Gaspar Martins da Cruz, localizada no loteamento Altos da Boa Vista, bairro Sul Serra, e a Rua Irma Alma Miller Dickel, localizado no loteamento Bilal, bairro Pindorama. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 3219, o relator Ido Roden solicitou orientação técnica, a qual destacou que o Executivo Municipal enviou ofício salientando que a proposição de forma alguma vem interferir na valorização de qualquer outro produto específico, pelo contrário, só vem a fortalecer a base econômica do município. Dessa forma, solicitou que a aprovação do projeto em sua forma original, uma vez a alteração proposta descaracterizaria o intento do projeto em questão. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto.
O relator proferiu voto favorável e foi seguido pela vereadora Marli. Projeto de lei número 4419. Este projeto está aguardando o envio por parte do Executivo Municipal da nova matrícula a ser expedida pelo cartório do Registro de Imóveis, em relação à área que será vendida. Projeto de lei número 4919. A relatora Marli Frank solicitou orientação técnica. A preferiu voto favorável. Tendo em vista que o Executivo Municipal já apresentou mensagem retificativa substituindo o termo convênio por credenciamentos contratos. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelo vereador Ido Roden. Projeto de lei número 5519. A relatora solicitou orientação técnica, a qual opinou pela inviabilidade jurídica da matéria, da forma como a proposição está redigida, pois o município não tem competência para legislar sobre matéria de consumo em relação aos estabelecimentos privativos. A relatora solicitou que a orientação fosse encaminhada ao Executivo, sugerindo mensagem retificativa em relação a este aspecto. Projeto de lei número 5619. A relatora Marli Frank solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelo vereador Ido Roden. Projeto de lei número 5719. A relatora Marli Frank solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelo vereador Ido Roden. Projeto de lei número 5919. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida em seu voto pelo vereador Ido Roden. Proposta de emenda à lei orgânica número 119. O relator Ido Roden proferiu voto favorável à proposição e foi seguida em seu voto pela vereadora Marli Frank. Projeto de lei complementar número 519. Este projeto está aguardando a apresentação e o trâmite de proposta de emenda à lei orgânica, a fim de incluir exceção ao dispositivo que prevê que compete privativamente ao município emplacar vias públicas. Projeto de lei legislativa número 1019. O relator Ido Roden solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica da preposição. O relator proferiu voto favorável e foi seguido pela vereadora Marli Frank. Projeto de lei legislativa número 1119. A relatora Marli Frank solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelo vereador Ido Roden. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 3219, 5619, 57, 58 e 5919. Proposta de emenda à lei orgânica número 119 e projetos de leis legislativas número 1019 e 1119. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Agradeço a leitura feita pelo vereador Alê. Quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Projetos que foram disponibilizados pela mesa diretora para discussão na nossa comissão, inclusive os projetos que eu vou relatar estão inclusos aqui, o da vereadora, que seria a relatora, a vereadora Marli, por impedimento ela não está presente, e acolho também todos os pareceres jurídicos feitos pela assessoria em nossa comissão. Iniciamos com o projeto número 44, que trata sobre a disponibilidade de um terreno para ser colocado em licitação para a área industrial. Esse projeto está desde o dia 23 de maio nessa casa e foi feita alteração conforme entendimento da Secretaria de Obras e ele se encontra então apto para ser colocado em votação e a fim de que possa trazer indústria para o município de Três Passos. O projeto 55, que fala sobre
o fornecimento e disponibilização de bebidas isentas e ou sem adição de açúcar de baixos teores calóricos e de açúcar. Esse projeto se encontra, então, apto para ser também discutido na sessão de segunda e que foi, então, corrigido pela administração, que trata sobre a fixação desse impedimento apenas em eventos da municipalidade. Projeto de número 60, que trata sobre a contratação emergencial de um profissional facilitador de artes marciais para a Secretaria de Assistência e também do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atuar 8 horas semanais e por um ano, podendo ser prorrogado. Também, conforme solicitação do Tribunal de Contas, tem que passar por essa Casa Legislativa, do qual o relator também dá parecer favorável. O projeto número 62, esse de cargos, ele fica, então, ficará aguardando a realização, então, de entendimento maior por parte dos funcionários, essa casa e órgão representativo da classe trabalhadora. Projeto número 63, que é da LDO. Da mesma forma, a divulgar a audiência pública, a princípio para o dia 22, diz a agenda da Comissão de Finanças, porém, ela está sendo viabilizada pela mesa diretora e a Comissão de Finanças. Tem algum parecer da assessoria, Marcos? Conforme transcrição na agenda da comissão, dia 22 de agosto, 17h30, projeto 64, que trata na contratação também emergencial de 2 agentes de pesquisa e coleta de dados, 40 horas, padrão 2, e serviços deste profissional para o município. Também, conforme necessidade, aqui transcrita pela exposição de motivo por parte do Executivo, o relator acha que está também apto e dentro do amparo legal. Projeto de resolução 119, que é dessa Casa Legislativa, que trata sobre prestigiar os nossos alunos, elegendo-os como vereador mirim, né? Que busca envolver os alunos da rede municipal de ensino através da divulgação nas escolas sobre a importância do mesmo, o qual se efetivará através de concurso, tendo como culminância a atuação dos vencedores como vereadores em uma assimilação de sessão plenária, trazendo reivindicações da comunidade, bem como elegendo o presidente, vice-presidente, secretário da mesa e com acompanhamento dos vereadores titulares da casa, né? Então, esse projeto foi amplamente discutido e tem amplo apoio da Câmara e da comunidade. Também está apto a ir à votação. Muito bem. Sobre a posição do Tribunal de Contas, esse fica para a próxima, o acolhimento da aprovação das contas do Executivo Municipal. Eu peço, então, ao vereador componente da Comissão de Finanças para falar sobre o projeto, se assim quiser, e seus votos. Eu acompanho os pareceres do senhor, colega. Então, só esse projeto Estou como suplente da Marli, então eu também acompanho o voto do relator. Não tinha conhecimento.
momento, peço desculpa, venha por desconhecer. Puxa vida. Muito bem, então, nada mais havendo, encerramos as atividades da Comissão de Finanças. Muito obrigado a todos.